dia com relações internacionais. Temate vai dar uma volta ao mundo. Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é mais um episódio do bloco Bombeando para o Mundo, no qual nós conversamos um pouco a respeito das principais notícias da semana. E para começar o nosso Bombeando para o Mundo de hoje, é claro, temos que falar das eleições nos Estados Unidos, nas quais Donald Trump novamente venceu e se tornará presidente. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso que foi publicado há 2 dias atrás. Está aqui, é o vídeo anterior a esse, que se chama Donald Trump eleito, e agora? Eu vou deixar o link aqui na descrição, recomendo que dê uma olhada. Ali está a minha análise sobre o que pode vir a acontecer. E claro, muitas das coisas que eu vou falar hoje também têm desdobramento já da notícia da vitória do Donald Trump, como com relação ao conflito no Oriente Médio. E justamente pelo Oriente Médio nós começamos. O jornal israelense Times of Israel disse que Trump disse a Netanyahu que quer que a guerra em Gaza acabe antes dele assumir o cargo. Nós estamos falando, ele assume em 20 de janeiro, estamos agora em novembro, então nós teríamos teríamos 2 meses mais ou menos para que a guerra acabe, de acordo com o pedido de Donald Trump. Israel parece estar bem contente com a vitória de Trump, na realidade. Até o canal 13 de Israel tem exibido uma programação comemorativa e declarado que vai ser mais fácil levar a cabo suas operações militares agora com a perspectiva de Donald Trump na presidência. Israel, por sua vez, Nicolás Maduro fez uma declaração sobre também a eleição de Trump, dizendo que as coisas não iam bem antes, mas este é um novo começo. Desejo manter boas relações com os Estados Unidos após a vitória de Donald Trump. Vejam só, as relações internacionais, elas não são guiadas por ideologia. Na realidade, elas são guiadas por interesse, apesar de muitas vezes os estados calcularem mal as suas capacidades. Nós temos visto provocações, inclusive já partindo para a próxima notícia, venezuelanas contra o Brasil, com o lançamento de charges, que eu estou lançando aqui agora, que mostram o presidente Lula junto com Milei e Gabriel Boric como cachorrinhos dos Estados Unidos, mostram um tio Sam cavando ali um túnel por debaixo da embaixada dos Estados Unidos até o Itamaraty, que é o nosso brasileiro Ministério das Relações Exteriores. Mas na realidade isso não se dá por conta de diferenças ideológicas. Vocês vejam que aí nós temos Milei de direita, o Boric e o Lula de centro-esquerda, agora o Donald Trump de extrema-direita e a Venezuela, o Nicolás Maduro, declarando que quer continuar, que quer ter parcerias com os Estados Unidos. Então, vejam, o que guia as relações internacionais são os interesses, e aí está bem evidente. E agora falando de reflexos do conflito no Oriente Médio que ocorre em outros lugares do mundo, no dia de ontem, no dia 7 de novembro, nós tivemos em Amsterdã, capital dos Países Baixos, uma partida de futebol entre os times Maccabi Tel Aviv FC e o AFC Ajax. E esse Maccabi Tel Aviv FC é um time israelense. Havia torcedores israelenses lá em Amsterdã para acompanhar o seu time e houveram confrontos entre torcedores israelenses e imigrantes muçulmanos habitantes de Amsterdã. Claro, os ânimos estão bastante elevados entre os dois povos por conta do conflito no Oriente Médio, e isso acabou, infelizmente, resultando em confrontos, espancamentos, roubo de passaportes, uma violência que acabou gerando, por parte das autoridades, por parte de lideranças políticas de Amsterdã, no caso dos Países Baixos no geral, declarações que vão na linha de extradições em massa, da intolerância contra os povos muçulmanos, contra os migrantes na Europa. Então, no final das contas, o que a gente vê é que esse tipo de manifestação violenta acaba se revertendo em outras políticas, acabam na verdade pegando esses casos, e a população que já vê com desconfiança certas questões acabam generalizando e vendo nessas populações migrantes um problema. E aí acabam fortalecendo partidos de extrema-direita que vêm ascendendo na Europa. Então, no final das contas, essas atitudes elas acabam, digamos, saindo pela culatra. No caso, o tiro sai pela culatra, já que os próprios atingidos são os próprios muçulmanos e muitas vezes que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu nessa partida de futebol. De acordo com a Reuters, havia uma onda migratória
que estava saindo da América Central, estava indo pela América do Norte, já no México, em direção aos Estados Unidos, e após a vitória de Donald Trump, ela se desfez. Aí nós temos um reflexo da postura antimigratória do governo republicano, claro, o governo, como eu disse já no vídeo em que eu analisei a vitória de Donald Trump, o governo Biden também não é como se ele fosse aberto à migração. Na verdade, a própria Kamala Harris já viajou para a América Central no início do governo Biden e pediu para os centro-americanos não migrarem aos Estados Unidos. Mas, de todo modo, claro, Donald Trump ele é conhecido por ser mais linha dura, digamos, com relação aos migrantes, prometendo inclusive uma campanha de extradição em massa já no início de seu governo, e isso serve como um desincentivo à migração e a gente consegue ver no desmantelamento dessa onda migratória. Mais uma notícia sobre a Europa também. Ontem, no dia 7, ocorreu em Budapeste uma reunião de líderes europeus para conversar sobre o que fazer diante de um novo governo Trump, temendo medidas protecionistas, né? No vídeo sobre a eleição de Trump eu falei sobre a probabilidade dele colocar taxação sobre as importações dos Estados Unidos, diminuir as taxas sobre as exportações, e isso no último governo Trump gerou confrontos comerciais com a União Europeia, e existe o medo de que isso volte a acontecer. Então eles estão conversando para ver como reagir diante de um cenário hostil ao comércio bilateral União Europeia-Estados Unidos da América. Outro ponto que também está sendo tratado na reunião é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve presente e ele tem encarado essa declaração de Trump de acabar com a guerra antes mesmo de chegar ao cargo, que, como eu comentei no vídeo, é bastante improvável que aconteça, né? Por favor, assista o vídeo para entender melhor isso. Ele tem encarado essas declarações como uma afirmação de que Trump vai cortar a ajuda à Ucrânia assim que puder. Então, o Volodymyr Zelensky está provavelmente tentando angariar o máximo de apoio possível da Europa para não ser abandonado, porque, claro, hoje a Ucrânia depende da ajuda dos Estados Unidos e sem ela eles ficam em situação muito difícil para combater a Rússia. Além disso, a pressão que Donald Trump colocou no seu último mandato sobre os países membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização de defesa militar, foi bastante grande. O Donald Trump afirmava que os Estados Unidos estava gastando para proteger outros estados e que deveria parar com isso. Na época cobrou muito a Alemanha, que investia muito pouco nas Forças Armadas. Agora, com o novo governo alemão, com o novo conflito acontecendo no leste europeu, a Alemanha voltou a investir em Forças Armadas, está se rearmando, então já não será um alvo certamente desse tipo de declaração, mas muitos países que estejam abaixo dos 2%, que é o esperado de um país membro da OTAN, 2% do seu PIB investido em defesa, certamente serão cobrados, haverá o peso dessa presença dos Estados Unidos cobrando, e talvez, inclusive, alguns membros, alguns líderes europeus tenham medo de que isso vá levando para um possível discurso de retirada dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer. Acho que isso é muito improvável, A OTAN ela é centrada nos Estados Unidos, então me parece mais uma ferramenta de poder estadunidense da qual eles não vão se livrar. Mas com certeza é possível que eles utilizem esse discurso para barganhar, para poder fazer valer mais a sua vontade dentro da Europa. Me refiro, claro, aos Estados Unidos, ao governo Trump. Bueno, este foi o Bombeando para o Mundo de hoje, espero que tu tenhas gostado. Faltou alguma notícia? Discordou de alguma coisa que eu disse? Por favor, deixa nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler e de te responder. Quer saber mais sobre o que esperar do governo de Donald Trump? Dá uma olhada no vídeo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, eu deixei um link. O último vídeo que eu fiz foi falando sobre o que esperar de um novo governo Trump e as notícias de hoje parecem confirmar o que eu disse naquele vídeo, então vai lá, ceva o teu mate, assiste o vídeo e vem matear com relações internacionais. Dematia com relações internacionais. Tema vai dar uma volta ao mundo.